Final de tarde na Amazônia. O rio corre lento. A floresta parece suspensa no tempo. É final de abril e ali embaixo, um filhote de aruanã explora a margem rasa. Pequeno, curioso. É só mais um dia comum. O tipo de dia em que tudo parece estar em paz. Mas não está. Ele também não sabe o que foi aquilo. Mas uma coisa é certa, isso não foi um acidente. Calma, eu te explico. Mas antes, a gente precisa voltar um pouco. Não no tempo, no nível da água. Quando a chuva cai nos Andes, lá longe do outro lado do continente, ela não fica por lá. Ela desce, e desce com vontade. No caminho, ela engole outros rios, inunda margens e invade o chão onde a floresta estava se acostumando a ser chão. Em semanas, a Amazônia vira outra coisa. O solo desaparece. O ar escurece. A copa das árvores mergulha no espelho d'água. 10 metros. Esse é o tamanho da mudança. É como se o mundo afundasse lentamente, sem pedir licença. Algumas regiões alagam por alguns dias, outras por quase metade do ano. E é aí que a história começa de verdade. Porque os bichos que vivem aqui crescem dentro desse colapso. A gente chamaria isso de tragédia. Eles talvez chamassem de lar. O aruanã nada por puro instinto, mas isso não é suficiente. Mais de 90% dos filhotes não chegam à fase adulta. Eles viram comida antes de virar memória. Você não sabia disso, e eu também não. Porque a gente não cresceu numa floresta que afunda, num lugar onde a água sobe implacável como um predador caçando. E volta todo ano para ver quem ficou. Quando a gente viu esse peixe pela primeira vez, ele estava em águas rasas, rente à margem. O sol atravessava o rio. E os insetos que caíam das folhas eram sua comida, seu alerta, seu mundo. Pequeno, ágil, nervoso, o aruanã parecia feito para aquele lugar. Mas o lugar sumiu. Agora ele nada entre galhos que já foram secos. A luz não vem mais de cima. Ela filtra pelas folhas, pela água, por tudo ao mesmo tempo. Os insetos também sumiram. Em vez deles, o aruanã encontra peixes. Alguns pequenos, outros parecidos com ele. Ele ainda salta, mas não por instinto. Ele salta porque a floresta afundou e porque caçar virou uma questão de perspectiva. O que era um filhote nervoso virou um predador silencioso. Ele aprendeu a deslizar entre raízes submersas, a esperar, a atacar. Não porque alguém ensinou, mas porque aqui o rio ensina. E rápido. E a floresta não avisa quando vai virar rio. Mas a tartaruga já está contando os dias. Porque se ela errar por algumas horas, os filhotes nascem sozinhos, num ninho seco, no meio do nada, com o sol queimando acima e os predadores esperando embaixo. Essa é a tartaruga da Amazônia. A maior tartaruga de água doce da América do Sul. E talvez a mais precisa também. Durante a seca, ela cava um buraco na areia. Enterra ali mais de 100 ovos. E vai embora. Parece abandono, mas é precisão. Porque quando os filhotes eclodem, o rio está voltando. E ele só tem uma missão: chegar à água antes de serem comidos. Correm juntos, tropeçam. São caçados por aves, lagartos, até por peixes. E os que chegam
não estão salvos. Eles acabaram de entrar num mundo que ainda está afundando. Se você acha que nascer é difícil, acertou. Mas aqui é mais ainda. Porque cada vida nova é uma aposta contra a cheia. E a maioria perde. Mas alguns sobrevivem. E quando sobrevivem, mudam. A iguana verde nasceu do lado de fora do rio. Mas hoje ela vive entre os galhos submersos. Entre as árvores que ainda tentam parecer árvores, mesmo mergulhadas até o topo. Quando filhote, ela era um alvo fácil. Pequenina, verde clara, com a cauda fina demais e a cabeça grande demais. A gente acha que a fase adolescente humano é esquisita, né? Essa aqui é pior. Mas a água sobe, a floresta some e ela cresce. A cauda vira leme, os pulmões viram tanque de mergulho. E os dedos, com membranas sutis, viram remos improvisados. A iguana não anda mais, ela flutua. A floresta deixou de ser chão e virou território 3D. E ela, um animal que respira ar, virou quase um peixe, que escala árvores. Tudo nela muda, até o tom da pele. A iguana que sobrevive não parece mais com a que nasceu. O Aruanã, se visse ela agora, ficaria orgulhoso. Quando a água sobe, tem gente que foge. Outros só lembram da sucuri, a cobra gigante. O pesadelo enrolado em silêncio. O bicho que aparece flutuando na enchente e some sem deixar rastro. A sucuri é o tipo de animal que assusta até em câmera lenta. Ninguém quer dar de cara com ela num rio escuro, com galhos passando nas pernas. E é justamente aí que ela está. Mas e se a gente olhasse de novo? Não de longe, com medo, mas de perto, do lado dela. A sucuri também tem algo a perder. Ela caça quando pode, mas passa semanas sem comer. E quando a cheia vem, a água fica mais funda, mais fria, mais rápida. E os peixes que eram presas fáceis, agora nadam alto demais. A sucuri tenta se esconder em troncos ocos, mas os buracos somem com a enchente. Ela tenta ficar imóvel no fundo, mas o fundo desapareceu. No fim das contas, a sucuri não é o monstro. É só mais uma sobrevivente tentando não se afogar num mundo em que nem o chão é confiável. E quando a água baixa, ela continua ali, exausta, com fome e, com sorte, viva. Ela não estava te esperando. Estava se salvando. Porque ali todo mundo tem algo a perder. Até o predador. Até a presa mais discreta. O Aruanã tinha perdido quase tudo. O que sobrou foi ele, nadando entre galhos que viraram labirinto. E a ironia de ser um peixe que respira ar, tentando sobreviver num mundo sem superfície. A enchente não espera ninguém. Ela sobe como se fosse parte da natureza. Porque é. A gente sempre diz que a natureza não tem compromisso com a nossa expectativa. E nem com a de uma tartaruga, uma iguana ou uma cobra. Ou um peixe. Mas eles crescem mesmo assim, dentro do caos. A gente chamaria de desastre. Eles talvez chamassem de começo. Ou de Amazônia,